Boa noite a todos, todas e todes. Nós estamos iniciando agora a nossa quinta reunião de estudos do livro de Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. Hoje a exposição é do professor Denilson Marques dos Santos. Ele vai fazer a exposição do capítulo 5, A Experiência Vivida do Negro. Eu peço a ele que faça a sua apresentação e logo em seguida passe a exposição do capítulo. Bom, como dinâmica, ele terá de 20 a 30 minutos para expor, o texto, e depois nós abrimos para as contribuições de todos e todas. Então, professor Denilson, a palavra é sua. Boa noite a todos, me chamo Denilson Marques, egresso do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião pela Universidade do Estado do Pará, mestre em Ciências da Religião. Como a professora falou, eu vou explanar para vocês o capítulo 5 do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, a experiência vivida do negro. Fiquei muito grato, pelo convite que a Profib me fez para estar aqui nessa noite dialogando e aprendendo um pouquinho também com vocês. Falando nesse capítulo, ele descreve como o negro experimenta sua própria identidade em uma sociedade estruturada pelo racismo. O capítulo parte de uma cena marcante. O autor relata o momento em que uma criança branca aponta para ele e o identifica como negro, revelando como a consciência racial lhe é imposta pelo olhar do outro. Fanon argumenta que em uma sociedade colonial, o negro não é percebido como um indivíduo singular, mas como representante de uma categoria racial carregada de estereótipos. Sua subjetividade é reduzida à cor da pele. Antes mesmo de agir ou falar, ele já é julgado por imagens históricas e culturais associadas à negritude. O autor explica no capítulo que essa experiência produz uma ruptura na forma de como o sujeito negro se percebe, enquanto o indivíduo branco pode viver sua identidade de maneira relativamente espontânea. O negro passa a existir sob constante vigilância. Ele se torna excessivamente consciente de si mesmo, porque sabe que está sendo observado e interpretado racialmente. Um dos conceitos centrais do capítulo, a ideia de que o negro vive uma espécie de objetivação. Em vez de ser reconhecido como sujeito, ele é transformado em objeto do olhar branco. Sua humanidade é obscurecida por representações construídas historicamente pelo colonialismo, pela ciência racista e pela cultura europeia. Nesse mesmo capítulo, Fanon analisa os efeitos psicológicos desse processo. O sujeito negro enfrenta uma tensão constante entre sua percepção interna de si mesmo e a imagem degradada. E a sociedade lhe devolve. Essa contradição pode gerar sentimentos de alienação, insegurança e fragmentação da identidade. Outro aspecto importante é a relação entre o corpo e a identidade. Fanon afirma que o negro experimenta seu corpo de forma diferente em uma sociedade racista. O corpo deixa de ser apenas um meio de estar no mundo e passa a ser um sinal permanente que atrai projeções, preconceito e medo dos outros. Ao longo desse capítulo, Fanon dialoga com a filosofia existencialista também, especialmente com reflexões sobre o reconhecimento e a liberdade. No entanto, ele argumenta que a condição do negro não pode ser compreendida apenas por categorias universais da existência humana. A experiência racial introduz uma dimensão específica de opressão, que modifica profundamente a relação do sujeito consigo mesmo e com os outros. Suas análises no capítulo mostram que a identidade do negro é construída dentro de um contexto histórico marcado pela escravidão e pelo colonialismo, diferentemente do branco, que tende a se perceber como indivíduo universal. O negro é constantemente remetido a uma história coletiva de dominação,
Essa herança histórica não permanece apenas nos livros ou nas instituições. Ela se manifesta nas relações cotidianas, influenciando a forma como os sujeitos são percebidos e tratados. Fanon observa que a educação colonial desempenha um papel importante na formação desse sentimento. Muitas vezes, o sujeito negro é educado a admirar os valores, a cultura e a história europeias, enquanto sua própria herança cultural é desvalorizada. Como consequência, pode surgir um conflito interno entre sua origem e os modelos da humanidade que lhes são apresentados como superiores. Neste capítulo também, Fanon aborda a relação entre raça e linguagem. Fanon argumenta que falar a língua do colonizador, dominar seus códigos culturais e adotar seus comportamentos pode ser visto como uma tentativa de obter reconhecimento social. Contudo, mesmo quando alcança esses domínios, o negro continua sendo identificado pela cor da pele, o que revela os limites dessa estratégia de assimilação. Fanon descreve ainda a experiência da vergonha racial, que pode surgir quando o indivíduo internaliza os estereótipos negativos difundidos pela sociedade. Essa vergonha não é natural, mas produzida por um ambiente social que associa a negritude a valores considerados inferiores. O sujeito passa a lutar não apenas contra a discriminação externa, mas também contra os efeitos psicológicos dessa violência simbólica. Outro ponto relevante no capítulo é a crítica às teorias raciais que buscam justificar cientificamente a desigualdade entre brancos e negros, para não denunciar essas teorias como instrumentos ideológicos do colonialismo, ao atribuírem características fixas e biologicamente determinadas aos grupos humanos. Elas contribuem para legitimar a exclusão e a exploração das populações negras. O autor também reflete sobre a solidão produzida pelo racismo. Muitas vezes o negro percebe que sua experiência não é plena, compreendida por aqueles que não enfrentam a discriminação racial. Essa distância dificulta o reconhecimento mútuo e reforça o sentimento de isolamento diante de uma sociedade que insiste em defini-lo a partir de categorias pré-concebidas. Apesar do tom crítico e da descrição de múltiplas formas de opressão, Fanon não apresenta o negro como uma vítima passiva. Pelo contrário, ele procura revelar os mecanismos que produzem a alienação para abrir caminhos à resistência e emancipação. Compreender como o racismo opera é um passo necessário para contestar suas estruturas e recuperar a autonomia da própria identidade. No capítulo 5, o Fanon ele cita um trecho de Aimé Césaire. E ele nos afirma assim: minha negritude não é nem torre nem catedral. Ela mergulha na carne vermelha do solo, ela mergulha na carne ardente do sol, na carne ardente do céu. Ela rasga a prostração opaca da paciência sensata. Então, esse trecho citado, por Fanon, de Aimé Césaire, possui um significado profundo dentro da crítica fanoniana ao colonialismo e ao racismo. Quando Césaire descreve minha negritude não é nem torre nem catedral, ele rejeita a ideia de uma negritude fechada em si mesma, rígida e monumental. A torre e a catedral simbolizam estruturas elevadas, isoladas e estáticas. A negritude, para ele, não deve ser um orgulho abstrato ou uma essência fixa. Ela é algo vivo, dinâmico e ligado à experiência concreta dos povos negros. Em outro trecho, que o Aimé Césaire coloca, que ela mergulha na carne vermelha do solo, o poeta, na verdade, relaciona a negritude à terra, à realidade material e à história vivida. A expressão surge o enraizamento nas lutas, sofrimento e experiências reais de povos colonizados. Não se trata de uma identidade imaginária, mas de uma condição histórica que nasce da relação com o mundo. Em outro trecho, ela mergulha na carne ardente do céu. O poeta amplia essa imagem. A negritude não está presa apenas ao solo e ao passado, ela também aponta para o horizonte mais amplo,
para o desejo de transformação, liberdade e criação. Existe um movimento simultâneo entre a raiz histórica e a busca por transcendência. Quando a Aimé Césaire ele coloca, ela rasga a prostração opaca da paciência sensata, na verdade, o poeta expressa uma recusa de resignação. A paciência sensata pode ser entendida como uma atitude de aceitar passivamente a opressão, esperando mudanças graduais ou acomodação na ordem colonial. A negritude, nesse sentido, rompe com a submissão e se torna uma força de contestação. Para Fanon, esses textos são importantes porque mostram uma identidade negra que não aceita os limites impostos pelo colonizador. O negro deixa de ser objeto da história e passa a se afirmar-se como sujeito capaz de agir, criar e transformar a realidade. A negritude aparece como uma energia de resistência contra a desumanização colonial. Assim, quando Fanon cita esse poema, ele valoriza a dimensão de rebeldia presente nos versos. A negritude é apresentada como algo vivo, ligado à terra, ao corpo, à história e à luta. Ela não é um monumento a ser contemplado, mas uma força que rompe a passividade e desafia a ordem colonial. Para Fanon, esses textos, então, significa que a identidade negra autêntica não é uma essência fixa, nem um símbolo vazio. Ele é um movimento de afirmação histórica e política que rejeita a submissão e busca recuperar a humanidade legada pelo racismo e pelo colonialismo. Entretanto, essa afirmação deve conduzir a uma libertação mais ampla, na qual homens e mulheres possam existir para além das prisões raciais impostas pela história colonial. Outro trecho que no capítulo 5, Fanon ele também ele retrata é o preconceito de cor, nada mais é do que a raiva irracional de uma raça por outra. O desprezo dos povos fortes e ricos por aqueles que eles consideram inferiores, e depois o amargo ressentimento daqueles que foram oprimidos e frequentemente injuriados. Como a cor é o sinal exterior mais visível da raça, ela tornou-se o critério através do qual os homens são julgados, sem se levar em conta as suas aquisições educativas e sociais. As raças da pele clara terminaram desprezando a raça da pele escura, e essas se recusam a continuar aceitando a condição modesta que lhes pretende impor. Então, essa passagem, citada por Fanon no capítulo 5, parte das reflexões sobre o racismo e o preconceito racial, mas sua posição em relação a ela é complexa. Em um primeiro nível, o trecho afirma que o preconceito de cor nasce de uma relação histórica de dominação. Os grupos poderosos desprezam aqueles que consideram inferiores, enquanto os oprimidos desenvolvem ressentimento diante da violência e da exclusão que sofrem. Para Fanon, essa interpretação tem um elemento de verdade porque reconhece que o racismo não é um simples problema de opiniões individuais. Ela está ligada a relações concretas de poder, riqueza e dominação colonial. A raça da pele clara não ocupa uma posição privilegiada por acaso. Essa posição foi construída historicamente por meio da colonização, da escravidão e da exploração. Quando ele remete à cor, é o sinal exterior mais visível da raça, Fanon mostra que a cor da pele funciona como uma marca social imediata. Antes que o sujeito negro possa demonstrar sua educação, profissão, inteligência ou personalidade, ele já é identificado e julgado pela sua aparência física. E isso que se chama de aprisionamento no corpo racializado. Quando ele afirma que as pessoas são julgadas sem se levar em conta as suas aquisições educativas e sociais, ele se aproxima diretamente da análise fanoniana, né? Fanon relata que, mesmo negros altamente instruídos, cultos e integrados à cultura europeia, continuavam sendo vistos primeiramente como negros. O racismo anulava o reconhecimento de suas conquistas individuais. Fanon iria além da explicação apresentada no pequeno texto no capítulo 5. Ele não acreditava que o preconceito racial fosse apenas uma raiva irracional de uma raça por outra.
Para ele, essa definição é insuficiente, porque faz parecer que o racismo é apenas um sentimento psicológico. Na realidade, o racismo é um sistema histórico e social que organiza a distribuição de poder, prestígio e humanidade. O último trecho que Fanon pontua, né, as raças de pele escura se recusam a continuar aceitando a condição modesta que lhes pretendem impor. Isso representa o despertar da consciência anticolonial. O colonizado deixa de aceitar a imagem inferior que lhe foi atribuída e passa a contestar a ordem que o oprime. Esse processo de recusa é central em sua obra. O negro colonizado é constantemente levado a enxergar a si mesmo pelos olhos do colonizador. A libertação começa quando ele rejeita essa imagem e reivindica a sua própria humanidade. Não se trata apenas de exigir respeito, mas de se questionar toda a estrutura que produz a inferiorização racial. Ao mesmo tempo, quando alerta para um risco. A resistência não deve resultar na simples inversão das hierarquias raciais. Isto é, substituir a supremacia branca por uma supremacia negra. O objetivo é destruir a lógica racial criada pelo colonialismo, e não apenas trocar os grupos que ocupam as posições de poderes. Assim, para Fanon, essa passagem representa uma descrição importante do conflito racial gerado pela dominação histórica, mas ainda incompleta. Ele identifica o desprezo dos dominadores e a revolta dos dominados. Porém, Fanon acrescentaria que o racismo é mais do que o ódio ao preconceito. É uma estrutura social que transforma a cor da pele em destino, impede que o indivíduo seja reconhecido como sujeito pleno. Nessa outra passagem, o racismo reduz o ser humano à sua cor, transforma diferenças físicas em hierarquias sociais e produz uma luta na qual os oprimidos buscam recuperar a humanidade que lhe foi negada pelo sistema colonial. E aí eu pontuo agora como é que a gente, de alguma forma, né, lendo Pele Negra as Máscaras Brancas, a gente pode reverter essa lógica imposta na contemporaneidade. Fanon ele nos responderia que essa questão não seria apenas moral, as pessoas devem ser menos preconceituosas, mas essa questão ela é estrutural e humana. Para ele, o racismo é produzido por instituições, discursos, práticas econômicas, culturais e políticas. Portanto, sua superação exige transformações de vários níveis. Primeiramente, é necessário reconhecer que as desigualdades raciais não são resultado de diferenças naturais entre grupos, mas de processos históricos. Quando uma sociedade compreende como a escravidão, o colonialismo e a discriminação moldam suas instituições, torna-se possível questionar a ideia de que as desigualdades atuais são frutos apenas do mérito individual. A educação também desempenha um papel fundamental, não apenas a educação formal, mas também a produção de conhecimento, a literatura, a arte e os meios de comunicação. Fanon defendia a necessidade de romper com as narrativas que apresentam determinados grupos como naturalmente superiores ou inferiores. Quanto mais diversas forem as vozes representadas na cultura, menor será o poder dos estereótipos. Outro aspecto importante é o reconhecimento da individualidade das pessoas. O racismo opera transformando indivíduos em categorias abstratas. Em vez de chegar a uma pessoa concreta, vê-se uma identidade racial carregada de expectativas e preconceitos. Reverter essa lógica significa reconhecer cada sujeito em sua singularidade, sem ignorar as condições sociais que afetam sua vida. No campo institucional, isto envolve combater discriminações em áreas como educação, trabalho, moradia, saúde e justiça. A igualdade formal perante a lei é importante, mas muitas vezes insuficiente quando persistem desigualdades históricas profundas. Por isso, diversos países discutem ou adotam políticas voltadas à ampliação das oportunidades para grupos historicamente excluídos. Também é necessário examinar criticamente as representações presentes na mídia, na publicidade e nas redes sociais. Mais repetidas ao longo de décadas podem consolidar associações inconscientes entre determinados grupos e características negativas. Alterar essas representações contribui para ampliar as possibilidades de reconhecimento social. Francis Fanon enfatiza ainda a importância da libertação psicológica. Muitas formas de opressão sobrevivem porque
suas justificativas acabam sendo internalizadas, tanto pelos grupos privilegiados quanto pelos grupos discriminados. Questionar essas crenças é construir formas positivas de identidade e parte do processo de transformação. Ao mesmo tempo, Fanon não defendia uma sociedade cega à raça, no sentido de ignorar completamente as diferenças e os efeitos históricos do racismo. Ignorar desigualdades reais pode acabar preservando estruturas injustas. O desafio é reconhecer a realidade da discriminação sem transformar a identidade racial no único elemento definidor das pessoas. Fanon aponta para um horizonte humanista. Ele descreve que não deseja ser prisioneiro do passado nem das categorias raciais impostas pela história. Seu objetivo é uma sociedade em que a dignidade humana não dependa da sua cor da pele, da origem ou da pertença racial. Por isso, reverter essa lógica na contemporaneidade implica combinar memória histórica, igualdade de direitos, combater as discriminações, ampliação de oportunidades e valorização da humanidade comum. Na perspectiva fanoniana, a libertação ocorre quando ninguém é reduzido à sua raça e quando todos podem ser reconhecidos, antes de tudo, como seres humanos plenos. E eu termino essa apresentação com uma reflexão. Fanon propõe, então, uma superação das categorias raciais que aprisionam tanto os dominados quanto os dominadores. Seu objetivo não é inverter hierarquia, mas construir uma sociedade baseada no reconhecimento da dignidade humana. Nesse sentido, a experiência vivida do negro torna-se um ponto de partida para uma crítica mais ampla das relações de poder e para a defesa de uma humanidade livre das limitações propostas pelo racismo colonial, que ainda persiste na contemporaneidade. Termino aqui minha apresentação. Obrigado a todos. Obrigado, Denilson. Está aberta as inscrições para as contribuições, para as perguntas. Paulo. Denilson, parabéns pela sua apresentação. Eu queria fazer dois comentários. Eu queria fazer um comentário e a partir dele te fazer um questionamento. Tá dando para ouvir? Perfeito? Sim. Tá, né? A minha questão, primeiro eu vou fazer um comentário. Quando eu era mais novo, uma pessoa virou para mim e falou bem assim: Paulo, você tem um pé na senzala. Eu disse, naquela época, naquele momento histórico, né? Disse, olha, tenho mesmo, eu sou preto, sou negro, né? Aí ela parou de falar como quem dissesse assim, bom, ele se reconhece como preto escravizado. E Fanon faz esse comentário, né? E faz para gente algumas proposições, inclusive aquilo que a gente já faz em sala de aula, que é apresentar algumas pessoas, né? Alguns grandes vultos da história preta, né? Da história preta, enquanto partícipes, né? Da ciência, da história, a história como ciência, a história como relato e por aí vai. Você, primeira questão, se reconhece como preto? Se alguém desse para você fizesse essa assertiva, você tem um pé na senzala, se você se reconhece como preto, qual a sua resposta diante da leitura que você fez desse capítulo de Fanon, que eu achei fantástico e já tenho praticado essa resposta dentro do que Fanon descreve? Obrigado. Nazito. Nazito. Ok, boa noite
a todas. Boa noite, Denilson, e parabéns pela sua apresentação, pela sua apresentação bastante objetiva, né, sobre esse tema do racismo que o Fanon descreveu, né, que o Fanon, de fato, nos apresenta, né, nessa obra fantástica. Então, é interessante que quando lemos, né, esse texto, né, pelo menos esse, né, do Fanon, e outros também, mas esse em particular, é interessante como nos identificamos, nós, negros e negras, né, nos identificamos principalmente quando o Fanon aqui faz colocações sobre o movimento racista, né, sobre o preconceito, sobre a ocorrência, né, a ocorrência do racismo na vida dele, né, e eu achei, né, tanto como na semana passada, eu sempre vi aqui, Denilson, assim, eu percebo que o Fanon viveu em um período, no período ali dos anos 50, né, 50, 60, não, ele morreu jovem, né, Fanon, mas, enfim, até ele escrever essa obra, mas ali, os anos 40 e os anos 50, ele viveu um racismo extremo, vamos dizer assim, né, me parece, né, que, claro, não dizendo que, obviamente, que nós hoje ainda convivemos, mas convivemos sim com o racismo, não é? Não é verdade que o Brasil não é um país racista, né? O Brasil é racista sim, nós sabemos disso, não é? De modo que essa obra, ela encaixa muito bem, ela encaixa também na nossa realidade, em nossa realidade, né? Tanto no passado como nos dias atuais. Mas é claro que, como eu já disse aqui, né, que na infância e adolescência, né, nós percebemos essa perversidade de forma assim como eu diria, mais violenta, né? Assim, o racismo ele foi mais violento. Eu lembro disso, né, durante a minha infância e na minha adolescência. Eu me lembro muito, né, de alguns episódios, né, de algumas experiências ruins, né, sobre isso. Mas enfim, né, o que eu quero destacar aqui, né, na página 105, página 106, né, o Fanon, que foi atingido assim diretamente, não pelo racismo, não de sua época e do seu mundo, né, lá nos Estados Unidos. Ele por exemplo, ele pontuou aqui na página 105 o termo náusea. Eu achei assim bastante interessante, sabe, assim, a colocação do Fanon, não é, quando ele fala da náusea, né? Por que ele coloca aqui o termo náusea? Não é uma pergunta, eu estou aqui refletindo com vocês. Não no trecho, né, da página 105, né, da minha edição, ele expõe uma compreensão de um sistema racista que isola o negro, né? Ele até citou, ele cita o momento em que ele está no trem e, quando entra no trem, ele percebe que tem ali 2, 3 bancos, né, para ele se sentar, quando os brancos estão ali mais afastados e não querem não querem se unir a ele, né, se juntar, ficar junto. Não é? Então, assim, dá para a gente perceber como isso era forte, né? Mas a gente viveu isso talvez de forma
talvez não, eu só me lembro das piadas, né, e também, assim, dos desvios de pessoas, né, quando a gente entrava numa loja, né, quando eu era menor, não é, e algumas pessoas desviavam de você. Eu me lembro que quando eu tinha cabelo grande, né, eu tinha um cabelão, eu me lembro que ao andar e uma pessoa vinha em minha frente, a pessoa desviava, assim, se afastava mesmo, e eu percebia, né, que era por conta da minha presença, né? Então, isso é muito forte, isso é muito, ainda é muito ruim, não é, nós passarmos por isso. Mas, enfim, o Fanon, para concluir aqui, o Fanon faz essa exposição, não é, assim, expondo a natureza desse racismo, né, que é profundo, que era muito profundo, né, na sua época, e no seu cotidiano, mas ele aponta, né, ele que dizia que o negro se tornava o quê? Um objeto, né, um objeto dentro, né, desse sistema racial, racista, mas que a saída é o quê? É o tornar-se sujeito, né, tornar-se sujeito, assumir a negritude, porque os outros viam a negritude como algo feio, como algo ruim, como algo indigno, né, como uma coisa indigna. E ele resolveu assumir, ele coloca, ele faz essa exposição aqui, na página 106, e me parece que a saída é essa, né, é assumir e dizer o que nós realmente somos, né, e como podemos contribuir com a sociedade, estabelecendo essa unidade, né, essa unidade para viver, né, vivermos dentro vivermos na sociedade de forma humana, com irmandade, né, e não desunidos. Afinal de contas, não é? Nós não somos adversários, não é? Nós somos irmãos, não é? Do ponto de vista da religião, né, da divindade, e do ponto de vista do sangue mesmo, não precisa que o sangue seja do negro, e o outro seja branco e não ter o meu sangue. Nós nos sentimos irmãos, independente disso, porque é a consciência da gente que vai fazer isso. Bom, sem mais delongas, eu fico por aqui. Obrigado, Nazito. Nós temos Oi. O Aldo levantou a mão e a Rosane. Eu vou passar para o Aldo, depois eu devolvo para o Denilson e a Rosane fica para o segundo bloco, pode ser? Então, Aldo. Bem, boa noite a todos e todas. Parabéns, Denilson, pela exposição. O que é legal nesse grupo aqui é que as pessoas desenvolvem as suas potencialidades nas exposições, nas pesquisas. Isso que é legal, quando todos nós podemos estudar numa condição igualitária, no sentido de crescermos todos juntos. Segundo, ele critica, neste capítulo, os limites da negritude, embora ele reconheça a importância do movimento negro da negritude, não considera insuficiente uma simples exaltação romântica da identidade negra. Para ele... Está ventando? Oi? Estão me ouvindo? Acho que ele deve ter Sim, eu vou... o microfone aberto. Fechou. Tá. Para ele, a libertação exige transformar as estruturas coloniais e criar uma nova humanidade, não apenas inverter os valores racistas existentes. E podemos ter, talvez, como ideia central, o capítulo mostra como o racismo produz uma experiência de alienação
o sujeito negro é forçado a enxergar a si mesmo através das categorias impostas pelo colonizador. E Fanon procura entender os efeitos psicológicos desta condição e aponta para a necessidade de superar tanto o racismo quanto as estruturas coloniais que o sustentam. Nesse sentido, Denilson, gostaria que você, se achar pertinente, comentar a perspectiva de Fanon do ponto de vista da filosofia, a sua relação possivelmente evidenciada com o existencialismo, a sua percepção enquanto psiquiatra ao perceber a psique humana e dali extrair também lição enquanto filósofo, e também a sua dimensão militante, porque ele não ficou apenas na teoria do ponto de vista da leitura, do letramento. Ele foi para a ação concreta no processo da luta pela transformação e contra o colonialismo. Obrigado. Denilson. Respondendo ao Nazito, né, o professor Nazito foi o primeiro, não foi o Nazito não, o Nazito fez só comentário, né, o professor, ele perguntou sobre que eu estou com um pé, né, na senzala, né. Paulo de Tarso, meu nome. Paulo, eu vou começar assim, entendeu? Essas Isso. microagressões, elas vão ser sempre, não vou dizer, elas vão sempre aparecer na vida, né? O Almeida ele coloca isso, né? As microagressões, quer dizer, mas não é nada, a gente, como ele falou, né? De uma maneira bem terrível. E eu lembrei também de um professor Antônio Paraense, fazer uma pesquisa sobre a educação escolar indígena, né, com os Tembé-Tené Terrara, no Alto Rio Gurupi, e quando ele voltou para o EPA, um colega nosso, né, da Academia de Instituição, ele falou para ele, né, olhando para ele assim, você ainda não virou índio? E aí é meio complicado, né? A gente às vezes, né, assim, não é nada demais, entendeu? E como ele colocou, né? Seu amigo também, né? Devido à sua cor, né? E parece que a senzala vive em você, né? Você não tirou o pé da senzala. E a gente tem que estar muito bem psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, para a gente entender, poder receber, né, essas microagressões e não levar de uma forma assim, entendeu, para um ato de violência, né? Eu acho que a gente tem que levar isso como uma forma de positivamente a gente construir a nossa identidade. Antigamente, quando eu fazia inscrições, né, branco, pardo e negro, aí eu colocava pardo. E de uns tempos para cá, eu me autodeclaro negro. Qual é a sua cor? Sou negro. Que é isso também, ter uma valorização da minha identidade, da minha cultura, do meu costume, dos meus hábitos. É isso que eu tenho para te responder, Paulo, que a gente precisa construir de alguma forma com essas microagressões que nos são impetradas, né, pelos outros, como uma forma de resistência sociocultural. E o professor Aldo, eu respondo da seguinte forma, professor, colocando a filosofia, a psicologia, e o desafio nosso é reconhecer a realidade da discriminação. Primeiro passo logo.
e sem transformar essa identidade racial num único elemento definidor das pessoas. Porque é isso que o Fanon ele coloca, né, na obra como um todo, né, que é essa noção da gente não mensurar o indivíduo pela cor da pele. E aí tem toda essa estrutura, como eu falei, né, tem a religiosa, a psicológica, a filosófica, o intelecto. Era isso. Rosane? Boa noite a todos e todas, né? Eu quero dar parabéns ao professor Denilson, porque foi maravilhosa a apresentação, né? Principalmente quando ele falou da questão, da parte ali, que o Fanon fala da questão da náusea, né? E aí eu fico pensando que a sensação de náusea, quando o Fanon fala isso como psiquiatra, é aquela sensação que o racista tem em torno do negro, do sujeito negro, né? A sensação desagradável, a aversão, o desconforto. Principalmente esse desconforto quando ele está para páreo, né? Quando ele está em lugares que, para a branquitude, são locais que não deveria estar, né? E outra coisa que eu achei muito interessante, a questão do sujeito social. Como é que esse sujeito negro, esse sujeito social é construído? Através das experiências sociais, históricas, né? Por isso que é importante na sala de aula, né, um professor de história, de geografia e todas as disciplinas fazerem trabalhar o negro como um sujeito social, um sujeito de história, um sujeito de conhecimento, de produtor de conhecimento, né? E aí, outra coisa que eu gostei muito, né, essa relação psicologia, história social e psiquiatria, porque o racismo, ele mexe na ferida, quando ele não mexe, ele mexe na questão do econômico, né? Porque o sistema capitalista utiliza o racismo como óleo da engrenagem do capitalismo, ele mexe na questão desse sujeito, né? Que não, às vezes não se conhece como sujeito de direito, e aí o Fanon, esse livro explica muito bem, esse livro de Fanon, e principalmente quando a gente está na escola, né? Aí o professor Denilson falou muito bem a questão das microagressões que o racismo produz, principalmente nas crianças e adolescentes, né? E aí eu vou dar um exemplo. A minha filha, ela estuda numa escola aqui do Rio de Janeiro, que é uma escola bilíngue alemã da prefeitura. E esses dias, semana passada, eles estão fazendo um trabalho de misoginia e de combate à misoginia e combate ao racismo. E o menino chegou para ela na frente da professora e falou que ela era uma cecesuda. O que é cecesuda? Ela fede, né? Fede a CC, né? Como o corpo negro fedece, né? E aí ela chega em casa, conversa comigo e eu falo com ela, né? Eu sou uma pessoa militante, né? Desde a adolescência sou uma militante do movimento negro e falo com ela, Daniela, o problema não é você, o problema é do racista, o problema é dele que não consegue trabalhar as suas como é que se diz? Neuroses. Aí eu penso na Neuza Santos, as suas neuroses, né? As suas rejeições, né? E aí ela falou assim, mas ele não respeitou nem a professora que estava na frente, ele falou na frente da professora. E aí eu falei assim, olha, como o racismo junta a misoginia, chega, né? Ele não podia dizer que você era feia porque você não é feia, você não é burra. Então, o que ele falou? Você fede. É como o seu corpo, o corpo negro fedesse.
E aí eu fui na escola, conversei com o orientador pedagógico e falei, esse menino já traz de casa questões do racismo, né, da visão do negro, né? Então, assim, aí eu pedi para conversar com a mãe do menino, com o pai do menino, porque, assim, para te ter uma conversa séria, né? Porque é sério, dizer que esse corpo negro fede, né? Aí vem a questão da náusea, né? Dessa náusea, dessa branquitude que não consegue ver o sujeito negro como um sujeito social, um sujeito de direito. Né? Então, eu acho que é muito importante essas leituras, até e trazer o Fanon para não só para um nível acadêmico, o nível da universidade, mas o nível de Fundamental 2, nível médio, né? Eu acho que essas leituras são importantes, né? E assim, e aí quando você fala da filosofia, qual filosofia que é ensinada na escola? A filosofia grega, né? A grega não é, e a filosofia africana não é ensinada, né? Então, assim, eu acho que é necessário que a gente faça cumprir a lei de ensino afro-indígena nas escolas, né? Porque assim, não é só em datas festivas, né? A educação antirracista é todo período efetivo escolar, é só isso. Obrigada. Obrigado, Rosane. Márcia? Olá, boa noite. É um perigo, hein, me chamar. Fica à vontade, Márcia. Bom, pessoal, eu vou trazer essa história do passado para o presente de uma forma diferente, tá bom? A questão aqui é que todo ser humano, ele entende o outro como problema. Então, assim, o problema é sempre o outro, e não a narrativa. Presta atenção, a gente fala de racismo, a gente fala de misoginia, a gente fala de feminicídio, mas tudo isso aí está entrelaçado no único lugar de formação, a religião. Quando você olha para trás a história, o livro mágico de Oz, a gente percebe que está tudo lá o comando do como você tem que ser, do que você tem que falar, de como você tem que proceder, quanto puro você tem que ser. E a gente tem que lembrar que as matrizes africanas ficaram muito isoladas uma vida inteira, mais de 500 anos, basicamente. Estavam produzindo cultura, comida, moda, né? Estava produzindo, mas enquanto fala, nós éramos os diferentes, tanto os indígenas, quanto a matriz africana, quanto a cultura muçulmana. E aqui no Brasil, a representação ocidental está onde? Na Bíblia. Só que quando você, de fato, abre a Bíblia para ler, você percebe quanto misoginia não tem ali, quanto xenofobia não tem ali, quanto... Então, assim, o problema da nossa sociedade é que ela foi baseada e formada num conceito ocidental, aonde todo mundo esperava se libertar. Mas se libertar do quê, exatamente? Porque é desse do quê que ninguém fala. Você fica numa esfera mística, onde vai aparecer um grande salvador, que se você não cumprir o que ele determina, você vai ser castigado, você vai ser humilhado, você vai ser objetivado. Presta atenção, são milhões e milhões e milhões de pessoas que crescem assim, desta forma, com esta narrativa. E aí,
A filha da amiga aí, ó, que estava na escola, ela ainda não se percebe como negra. Ela se percebe como criança, como menina, como uma pessoa que não quer ser humilhada, ela não quer passar por situações vexaminosas. Só que consciência mesmo, ela ainda não tem. Então, para ela, de fato, essa coisa que aconteceu na escola vira um trauma. Vira um trauma. Da próxima vez que alguém branco chegar perto dela, não vai precisar nem sequer se manifestar. Ela mesma vai se afastar achando que o cheiro está incomodando. Olha isso. Olha os traumas que a gente traz numa vida inteira, gente. Sabe aquela coisa de você chegar na casa de alguém, seu pai e sua mãe olhar e dizer assim, não pega, não come, não olha, não responde. São tudo, como que eu vou dizer, mecanismos que fizeram a gente chegar numa condição de adulto, onde a gente entra em determinados lugares e a gente literalmente se sente fora daquela bolha, fora daquele ambiente. Você se sente mal. Você fala, esse lugar aqui não é para mim. E é assim que você vai colocando e projetando dentro de você que aquela pessoa não é para você, aquele lugar não é para você, aquela posição não é para você, que aquela oportunidade de emprego não é para você. Percebe? Então, assim, o racismo, ele está, sim, interligado na situação pele, mas no psiquismo é todo um comando religioso. É todo um comando voltado a uma condição religiosa que foi imposta. Tiram a sua identidade e dizem para você que você tem que seguir determinadas diretrizes. Olha o que está acontecendo no Brasil agora com o pessoal evangélico. Será que esse povo realmente, eles são ruins, são maus, eles são negacionistas? Ou eles são, de fato, direcionados a ter umas posturas, assim, por narrativas criadas? Percebe o que eu falo? É difícil a gente falar de condição humana, que tem que ter uma nova humanidade, sem olhar para como foi construído isso. E o bom do Fanon é que ele traz dentro da clínica, digamos assim, dizendo dispositivos às quais levam, de fato, as pessoas terem a sua perda de identidade, a sua perda de sanidade mental. Então, a gente tem que olhar de verdade, será que o problema é o outro? Ou será que o problema são os nós que a gente vai embutindo dentro da nossa mente, do nosso corpo, da nossa situação enquanto brasileiros miscigenados, mas em contrapartida, sem olhar para as nossas próprias raízes, a nossa própria formação. Então, eu penso comigo, né? Que é um assunto bem complicado, digamos assim, para ser abordado no ensino médio. Eu estou falando enquanto Fanon, tá? Mas eu acho que sim, a escola pública deveria trabalhar esses assuntos de uma forma mais leve, mais sutil, até mesmo porque está acontecendo um movimento, por conta de todas essas ações, esses estudos, essas consciências que estão sendo levantadas, está tendo aquele movimento do todos contra todos. Isso não é bom, gente. Isso de verdade não é bom. Lá nos Estados Unidos, existem guetos onde pessoas negras, pretas, e olha lá, um país que é dito democrático, a democracia suprema. É horrível quem é latino morar nos Estados Unidos, e todo mundo sabe disso. No entanto, quando vem alguém de fora dos Estados Unidos aqui para o Brasil,
cantar uma porcaria qualquer, que nem música pode ser chamada, todo mundo reverencia. Todo mundo vai, que nem louco, sou fã, sou isso, sou aquilo. Olha o que está acontecendo agora com a história do Trump, querendo impor leis e sanções para o Brasil, e metade do Brasil concorda com isso. É estranho você perceber o senso de justiça comum, né? A gente está num senso de justiça comum totalmente deturpado. Porém, não é apenas o racismo, é também a condição sociológica e religiosa que você é imposto uma vida inteira. Tá bom? Beijo. Obrigado, Márcia. Eu vou passar para a Marli e a gente encerra esse bloco, devolvo para o Denilson, depois nós abrimos o outro bloco. Então, Marli. Boa noite, mais uma vez. Boa noite, Marli. Professor Denilson, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Professor Denilson, eu gostaria de trazer uma reflexão. Num trecho, né, desse capítulo. Seguinte, aspas, mas aqueles sem os quais a terra não seria a terra, colina mais benfazeja ainda, pois que a terra é deserta, mais e mais a terra, pote onde se preserva e amadurece o que a terra mais tem de terra. Minha negritude não é uma pedra, uma surdez lançada contra o clamor do dia. Minha negritude não é leucoma de água morta, no olho morto da terra. Minha negritude não é nem torre, nem catedral. Ela mergulha na carne vermelha do solo. Ela mergulha na carne ardente do céu. Ela rasga a prostração opaca da paciência sensata. Esse trecho está no caderno de retorno ao país natal do Aimé Césaire, que o Fanon destacou aqui, na página 114. E aí o Fanon arremata assim: o atabaque baratina a mensagem cósmica, e termina com uma exclamação. Eu gostaria de ouvir os seus comentários com relação a esse trecho que o Fanon trouxe aqui no livro e como que ele está aqui fazendo uma reflexão, uma crítica séria, né, com relação a essa estrutura cultural, filosófica e científica, né, criada pelo racismo. Obrigado, Marli. Professor Denilson. A expressão que o Fanon usa, né, ele coloca a sinal de exclamação, ela sugere o enraizamento nas lutas, sofrimento e experiências reais dos povos colonizados. Não se trata apenas de uma identidade imaginária, mas de uma condição histórica que nasce dessa relação com o mundo. Por isso que ele quando ele dialoga que é pedra, né, é terra. E aí essa condição ela nasce com estar no mundo.
Podemos continuar, professora Neuza? Sim. Nós temos 4 inscrições. O Paulo é a segunda inscrição. A Leonice, o Jaime e o João Batista são a primeira inscrição. Então, eu vou passar ao professor Paulo, mas vou pedir para ele ser bem sintético para nós ouvirmos os outros participantes, que é a primeira inscrição. Professor Paulo. Então, eu até abriria bem de maneira mais rápida, mas a minha questão é muito tranquila em relação à situação da denúncia. Infelizmente, chega aos ouvidos de nós, professores, ou melhor, dos coordenadores principalmente, que o aluno bateu no outro, que o aluno xingou o outro de feio, falou um palavrão, mas não chega à coordenação. E quando chega, é tratado de maneira aleatória, quando é um caso de racismo, quando é um caso de misoginia, quando são casos desse tipo. Então, assim, em princípio, eu entendo que se as coordenações, se as escolas não começarem a lidar com a prática de cumprimento da legislação, infelizmente, a gente vai manter o que está aí, manter o status quo. É preciso que o pai de um aluno criança, até 12 anos, entenda que ele vai ser processado, sim, se o filho dele for misógino, se a filha dele for racista. Então, é importante que que o adolescente, a partir dos 12 anos, entenda que ele vai responder uma medida socioeducativa se ele tomar iniciativas que firam a legislação. Enquanto nós estivermos nessa coisa de que, temos que educar, a gente precisa educar sim, mas precisa exigir legalmente que essas coisas sejam cumpridas. E eu queria só fazer uma colocação a mais, que é a questão de Hegel, que ele coloca da formação de si, formação para si, né, que Fanon coloca, que eu acho que é muito importante para entender, porque muitas vezes nós, pretos e pretas, vemos, né, os nossos ancestrais, os nossos irmãos, sendo, às vezes, ludibriados por essas questões que perpassam pelo viés racista. E obrigado, professor Denilson, você respondeu de uma forma legal aquilo que eu perguntei. Obrigado mesmo. Leonice. Boa noite, colegas. Muito obrigado, professor Denilson, né, pela partilha, enfim. Também muito reagindo à própria fala do professor Denilson, em algumas falas, né, que se sucederam, né, durante a exposição, né. Então, na página 127 desta edição, né, só para ficar, né, a gente pode estar com edições diferentes, para pensar muito o que o professor Paulo de Tarso fez do seu primeiro questionamento, né? Ou seja, tem um pé na senzala, né? Ou seja, essa provocação, essa microviolência, como ela, enfim, o impacto que ela provoca, né? E como essa provocação inicial do Fanon, da criança, né? Do menino ali, olha um negro, mamãe, olha um negro, eu estou com medo, né, que ele traz ali na 127, enfim, como num primeiro momento aquilo parecia engraçado, né, o Fanon vai relatando como uma coisa engraçada, enfim, como uma coisa que me divertia, ele diz, né, era verdade, me diverti, e como depois aquilo vai provocando um mal-estar especificamente, né, então quando ele vai se apercebendo, né, eu era ao mesmo tempo, no último parágrafo, eu era ao mesmo tempo responsável pelo meu corpo, pela minha raça e pelos meus ancestrais, né? E aí ele vai, enfim, e aí na página seguinte, na 128, para pensar também o lugar e a dor, né, da dificuldade enfim, de elaborar isso, né, onde ele diz: queria simplesmente ser um homem entre outros homens. Tá? Muito forte isso, né? Queria ter chegado lépido e jovial a um mundo que fosse nosso e que juntos construíssemos. Queria ser humano,
nada além de humano. Tá? Alguns me vinculavam aos meus ancestrais, enfim, né? Então, como ele vai trazendo também ele, né, na condição, então, ou seja, compreendendo isso, mas apontando essa dificuldade. Aí, quando a colega fala de uma criança exposta a uma situação dessa, e como tu elabora isso, e bom, isso é o outro, né? É do outro, enfim, como isso é sentido? Era só para trazer isso, né? Não é uma reflexão, não é um questionamento, enfim, mas só uma reflexão a partir da própria reflexão do Fanon. Era isso, muito obrigada. Obrigada, Leonice. João Batista. Boa noite. Boa noite a todos. Boa reflexão aí do professor Denilson. Cheguei um pouco atrasado, mas o que dá para a gente perceber que hoje nós vivemos um conflito muito grande. Precisamos ler essa obra do Fanon, refletir por um momento. É uma obra que realmente a escola precisa rever essa literatura, né? Eu lembro muito bem da primeira reflexão do Carlos, e dá para a gente perceber que há uma continuidade nas outras reflexões e cai num ponto em comum, no sentido da gente realmente refletir sobre essa questão do racismo, que na escola, muitas das vezes, não é discutido, né? Muitas das vezes não é discutido. Eu trabalho aqui numa escola no interior de São José do Mipibu, aqui no Rio Grande do Norte, e é uma cidade, até pelo próprio nome, né? Um nome indígena, né? Os índios Mopebus, né? Mas, assim, é uma cidade que tem uma discussão muito grande sobre o plano municipal de educação, e eles tentam trabalhar essa questão do racismo, como colocar esse ano, de uma maneira muito, assim, muito superficial, né? E que para muitos que estão na escola está sendo bastante aprofundado, mas eu acho que não, porque não se pode trabalhar o racismo apenas com simbolismos pequenos, como que a gente estivesse trabalhando com crianças de primeira série. Mas, tipo assim, como a gente pode trabalhar esses temas dentro da escola, onde eu vi manifestações de adultos, professores adultos, soltando piadas com um colega de sala de aula, um colega de trabalho, né? Piadas assim, ninguém aqui tem racismo, não, mas fulano de tal, que é bem pretinho, é boa pessoa. Aquele cara é um negão muito legal. E aí, escondendo através da linguagem de afeto, de carinho, a sua maldade, né? E aí, teve uma vez que eu explodi em sala de aula. Eu disse, olha, cara, teu nome, né? Tem um nome, eu assino um livro de ponta, eu tenho matrícula, eu tenho meu tempo de serviço para tirar aqui. Do mesmo jeito que eu quero respeito em sala de aula, meus alunos comigo e os dos colegas com os outros, eu também quero comigo. E aí, continuaram, até que eu disse assim, um dia a prefeitura vai tomar vergonha e vai trazer reflexões sobre isso. Esse ano está sendo muito bom esse trabalho, mas assim, que pena que eu estou de licença, né? Mas de vez em quando eu posto alguma coisa sobre África. Essa semana eu tirei fotos com o pessoal de Angola, de Moçambique. Eles estão aqui todos na UFRN, na Semana da África, terminou semana passada, e mandei para eles. Não foi com uma maneira de provocá-los, mas uma maneira de celebrar o fanonismo, o legado de Fanon. A aproximação também da nossa própria gente. Que nós somos negros brasileiros, mas quando a gente chega perto de um negro da África, a gente se sente mais fortificado, sabe? Apesar de eu sentir vergonha do que aconteceu com a escravidão, né? Mas eu me sinto fortificado sendo negro próximo de outro negro.
E a gente pode falar de sofrimento com eles de maneira que eles ficam felizes. Imagine se a gente começar a educar os nossos filhos, sejam eles brancos, sejam eles indígenas, sejam eles negros, a refletir sobre esse crime perigoso. Por isso que eu gostei da reflexão aí da Leonice também, e a reflexão do Paulo também, sobre essas questões, né, da gente se ajustar pedagogicamente. Obrigado, valeu. Obrigada, João Batista. Jaime? Oi, boa noite a todos e as todas, queridos companheiras, companheiros. A minha contribuição dentro da área que eu trabalho, que é a área jurídica, queria dar, e antes de mais nada, dar o parabéns para o professor Denilson e todos aqueles comentários aqui. Eu acredito, dados estatísticos que a gente tem conhecimento, que quem são os mais propensos a ter problema com a saúde mental são os jovens negros. Isso é um fato aí, pelo menos, que eu tenho conhecimento através das mídias que eu consulto, que a gente participa. Então, é preciso ter muito cuidado, né, no acolhimento, com a empatia, principalmente a própria família, em saber lidar, né? Teve uma professora aí que falou também sobre essa questão da filha dela, e é preciso estar atento a isso, às crianças. A gente teve aqui em 2024, no estado de São Paulo, com a lei de cotas no Colégio Bandeirantes, um jovem negro estudante de 14 anos, que ele se suicidou por causa do bullying. O menino não aguentou o fato dele ter sido negro e LGBT. Então, é algo que desperta uma grande atenção, porque você vê, numa lei de cotas, um menino é colocado ali no Colégio Bandeirantes, um dos melhores colégios do estado de São Paulo, e ele sofre tudo aquilo que aqueles outros jovens que praticavam bullying com ele traziam de casa. Você vê que esse fenômeno, dessa questão, está aí o professor Aldo, aí, que é psicanalista, doutor em psicanálise. Eu não sou doutor em psicanálise, mas eu tenho visto alguns psicanalistas e psiquiatras falando que essa geração, ela é educada de uma outra forma, que ela é extremamente agressiva. Agressiva em todos os sentidos, até com os animais, né? Animais que são os nossos entes queridos aí também. Vê o caso aí do Orelha, aí, o que aconteceu com aqueles jovens. E os psicanalistas dizem que isso daí, pelo menos aqueles que eu ouvi, que isso daí é um fenômeno, na verdade não é um fenômeno, porque ele não faz parte de uma conduta infantil, ele se materializa isso quando a pessoa cresce e forma o seu caráter com raiva. E isso é algo que a gente, eu acho, na minha visão, que a gente tem que estar atento, porque esse bullying que aconteceu no Colégio Bandeirantes, esses jovens vão se tornar o quê ali na frente, né? Quando adultos. Aquela pessoa que, às vezes, quer pegar em armas, quer formar grupos, até onde que vai essa doença, na verdade, né? Que alguns psicanalistas já caracterizam como uma doença. Então, esse primeiro trecho, já vou finalizar, eu queria comentar sobre a saúde mental dos jovens. E num segundo momento, dentro daquilo que eu trabalho, do aspecto jurídico, você vê que tem que existir, por mais submissa que seja, a gente vê notórios advogados ali no Supremo Tribunal Federal,
poucos, mas são notórios, que eles se tornam operadores do direito. A gente tem o próprio Joaquim Barbosa aí, né? Que é filho de pedreiro, né? Arrimo de família de 8 irmãos, alguma coisa assim, filho de uma dona de casa ali de Minas Gerais. E ele se tornou, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi procurador, ele foi galgando, né? Então, por que eu estou falando isso? Que eu acho que todos devem sair, como Marx dizia, eu aprendo muito com o professor Aldo, né? Sai da época do aprendizado e vai para a época da ação, né? Eu acho que tinha que ter essa consciência em vários grupos aí, que as pessoas devem fazer parte, de entrar nessa frente e se tornarem operadores do direito. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo inteiro, existe apenas uma delegacia de que investiga crimes raciais, que é o DECRAD. Ela só existe no município de São Paulo. Em qualquer outro lugar não existe. Quer dizer que até aí o Estado, ele estruturalmente, ele não atende as pessoas que realmente precisam de ajuda. É por isso que eu estou falando que às vezes tem que entrar no campo da ação, tem que se tornar um operador do direito, seja ele qual for, delegado de polícia, juiz de direito, seja o que for, pelo menos para ter um olhar mais particular para essa questão, para que essas pessoas não fiquem à margem, né, do Estado. Você vê que a própria questão curricular das escolas, foi falado aí das escolas, tem a Lei 10.639 e a 11.465, que se tornou letra morta. Quer dizer, é uma lei que não é aplicada. Por que não é aplicada? Tem que ter grupos, tem que ter pessoas em ação, tem que ter operadores do direito que vão e cobrem da justiça. Se a justiça ela for seletiva, aqui em São Bernardo do Campo, o professor Aldo sabe, que a gente tem um Ministério Público que ele é seletivo. Mas o que nós fazemos? O professor Aldo aqui lidera aqui no ABC Paulista. E eu sou um operador do direito, no caso advogado, que é algo que é feito só para aqueles que estão lá. Mas eu aprendi com ele, e ele até me incentiva, e ele me dá força, porque muitas vezes eu quero desistir, porque é muito difícil. Mas ele é uma pessoa muito bem estruturada. Eu digo do professor Aldo, que é uma pessoa que eu convivo, né? O Aldo Santos. Mas ele tem coragem, isso inspira a gente. E a gente vai tendo, pouco a pouco, a gente vai aumentando o campo que a gente exerce, né? O direito que ele é garantido na nossa Constituição. Precisa ser praticado. Então, a gente vai conquistando isso daí e a gente vai vagarosamente ocupando espaço, mas a gente não tem mais retrocesso. Então, as coisas vão, pouco a pouco, se materializando. A gente vai cobrando ele mesmo, vai cobrando aqui do Ministério Público da Criança e Adolescente aqui, que é uma promotora muito gente boa, camarada, mas isso vai se estendendo com grande dificuldade, porque existe realmente os filhotes da ditadura, os netos da ditadura, estão no judiciário também. Então, é preciso ocupar o espaço, é preciso operacionalizar esse conhecimento. Isso é o meu ponto de vista, e eu queria contribuir assim. A exemplo daquilo que eu aprendo muito com o professor Aldo, e pratico, ele sabe, dentro do direito, isso, a gente vai procurando e a gente vai avançando. A gente sabe que é uma coisa que não é da noite para o dia, mas a gente tem passos firmes, e eu acho que todos nós devemos pensar assim, e é essa contribuição.
a minha humilde contribuição e compreensão também, viu? Desculpa se me estendi. O doutor Jaime, ele é muito humilde, ele diz que ele está aprendendo, mas todos nós estamos aprendendo. Quem não aprende? Todos nós aprendemos todos os dias, com todas as pessoas. O doutor Jaime trouxe a questão jurídica e eu lembrei que eu postei no grupo já há algum tempo o protocolo de julgamento para questões raciais. É um documento que o próprio doutor Jaime trouxe para nós, o Ivair, que é um dos que produziram esse documento, e ele deixou conosco uma cópia desse documento. Eu acho que é fundamental que todas as pessoas que lutam pela questão racial tenham esse documento. Então, depois da reunião, eu vou postar novamente lá no grupo e salvem nos seus arquivos esse documento, porque ele sempre vai ser muito útil. Denilson, o professor Denilson, ele sumiu aqui da minha tela, mas ele está aqui, né? Estou aqui. Sim, nós encerramos mais um bloco. Temos 2 inscritos. Você quer que eu passe para esses 2 inscritos ou você prefere fazer a sua intervenção agora e depois a gente ouve mais 2 pessoas? Eu queria responder logo Leonice, né? A Leonice falou que é para mim, de alguma forma, né, colocar em uma frase, né, Então, Leonice, então vamos fazer assim, na sua fala, a gente encerra as inscrições, tá bom? E aí fazemos depois o último bloco. Então, fica com você a fala agora, depois eu passo para a Ana, Janete e a Cris. E mais quem se inscrever. Leonice, a gente precisa superar as estruturas coloniais, né? Como o Fanon ele coloca, né, o Pele Negra, Máscaras Brancas, que reduz as pessoas a ser objeto, né? Ser objetivadas. A gente precisa reivindicar o conhecimento pleno dessa nossa humanidade também. Com pessoas de direito, né? Como o professor Walter falou agora sobre o assunto. Ok? Podemos passar para a Janete? Ana Janete? Podemos, sim. Então tá, Ana Janete e depois a Cris. Boa noite, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu queria fazer uma reflexão sobre a solidão do aluno negro na escola privada e o silenciamento ou a omissão dos professores, na verdade, brancos, né? Porque é muito raro, aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é que é nos outros estados, a gente ter um professor negro na escola privada. Mas aqui o que acontece? Nós negros, que de certa forma ascendemos à classe média, a gente opta por botar os filhos na escola particular e não lutar para a escola pública. Até porque a escola pública é uma escola muito difícil, assim, do ponto de vista da estrutura. A gente sempre quer o melhor. E eu acredito que a maioria das famílias que assim coloca os filhos na... Só que o que acontece? Os professores fazem de conta que eles não veem o racismo. E quando o filho fala, e às vezes a criança não fala. Por exemplo, eu sou mãe de um menino autista que sempre estudou na escola privada, nós já estamos na 3ª escola privada, e mais ou menos a última escola, a gente sofreu muito assim, pela omissão dos professores. Quando aconteceu a chacina do Rio de Janeiro, um menino começou a gritar em sala de aula, os negros têm que morrer tudo. E aí, o meu filho não me contou.
E é um menino bem inteligente, assim, não me contou. Aí eu encontrei uma família na Feira do Livro e a família me contou. Pois é, aconteceu isso em sala de aula, o fulano começou a gritar que os negros têm que morrer, tudo eram só 2 negros em sala de aula. Aí eu perguntei para ele disse, o fulano gritou mesmo que os negros tinham que morrer tudo. E foi bem naquela semana da chacina do Rio de Janeiro. E aí eu fui falar com a diretora. Aí primeiro eu chamei a coordenadora, ela não me atendeu, demorou para não me atender, eu pedi para falar com a diretora. Aí fui procurar a diretora, e aí a diretora também estava demorando, e eu comecei a insistir com ela, dizendo o seguinte: problema são os professores. Se uma criança comete um negócio desse, agora que o professor fica em silêncio e nem relate para a coordenação ou para a direção que isso aconteceu, eu achei que é muito grave. E aí eu comecei a olhar que não é só um fato como esse. Todos os outros fatos são negligenciados, os professores ficam em silêncio. Aí, quando eu procurei a diretora, ela falou o seguinte: olha, eu acho muito difícil que isso tenha acontecido na nossa escola, porque os nossos professores são preparados para esse tipo de situação. Jamais um professor ficaria em silêncio. E aí eu disse assim, não, mas o professor ficou, né? E casualmente ela disse, você conhece Beltrana? Eu, sim, conheço. Beltrana veio aqui e deu uma palestra para os nossos professores. Aí, na mesma semana, era a Semana da Consciência Negra, eu encontrei a Beltrana, né? E disse, olha, tu sabe que tu foi dar uma palestra no colégio tal, assim, assim, e aconteceu isso. E aí ela disse assim, Janete, não é porque eu dei uma palestra no colégio dela que ela vai botar isso nas minhas costas. Não significa que, a partir da minha palestra, os professores vão sair agindo. E aí, o que aconteceram? Foram acontecendo várias coisas que eu considero a solidão do aluno negro. O menino, todo dia de sala de aula, nenhum professor interviu, nenhum professor relatou, nenhum professor disse nada. Aí eu fiquei pensando, na verdade, a gente vai lá nessa escola, que tu acredita tá dando uma educação melhor para o teu filho, e aí, às vezes, tu é o único negro naquela sala, tem negros, mas naquela sala onde tu está é só você. Ninguém vai intervir por você, e você vai... E aí tu também não tem coragem de dizer assim, mas eu estou pagando essa escola não está me prestando um favor, a educação não é de graça, eu vou buscar os meios legais para me socorrer. Mas aí tu pensa, quem é que vai testemunhar meu favor? E dizer que isso realmente aconteceu? Onde é que eu vou buscar essas provas? Se a própria criança não falou porque ela entendeu que era normal. E aí, eu olhando assim na vida, eu vejo que tem um grande problema com os alunos das escolas particulares. Adultos hoje, né, pessoas que foram sozinhas a vida toda, que riam do cabelo e o professor não se posicionava, entre outras e outras e outras coisas. Então, na verdade, a gente compra uma educação, mas essa educação ela não te blinda do racismo. Tu tá lá, mas tu tá exposta ao racismo todos os dias, e um racismo velado com cara de igualdade, entendeu? Então, eu acho que eu não fui a única a participar disso. Eu acho que a maioria dos negros que estuda na escola privada, tu recebe um nível bom de educação, entre aspas, mas tu traz uma alma acuada para a sociedade, porque o tratamento que tu recebe lá não é verdadeiro, tu não é igual. Então, quando eu li o livro do Fanon, eu fiquei pensando, mas o que faz com que os professores que têm uma formação superior, boa, eles fiquem em silêncio diante de uma coisa que eles sabem que é crime? Essa é a minha pergunta, assim, quando eu li o Fanon, fiquei pensando assim, o que a gente faria para desvendar esses corações que são essas pessoas, porque eu acredito que, na verdade, esses professores não fazem nada porque são empregados e precisam desse emprego, e eles são minorias, mas também não é que eles são minorias, são a ponta, né? Porque, na verdade, são todos professores brancos precisando daquele emprego, e se daqui a um pouco eles apontarem
um racismo que eles presenciaram de um aluno, as famílias todas vão ir contra esse professor, e daqui a um pouco ele pode perder o emprego. Também acredito que seja uma das veias essa. Mas também não posso dizer que seja isso. Mas que essa omissão ela é cruel, ela é desumana e ela carece de uma formação para os professores, principalmente esses que trabalham na rede privada, porque eu acredito que na escola pública não acontece isso. Não é que não acontece, acontece, mas como é a maioria negra que está lá na escola pública, talvez seja mais difícil. E, na verdade, é muito cruel tu ter que pensar. E outro dia eu conversava com uma amiga sobre a história da filosofia, né? Filosofia nas escolas. Aí eu me dei conta que a filosofia nas escolas públicas, ela tende a ser tirada, né? Que é onde faz com que a pessoa pense, com que a gente pense. Aí eu lembrei de mim. Quando eu fiz meu ensino médio, há mais de 30 anos atrás, eu tive filosofia. Mas eu estudava na universidade, eu fiz meu ensino médio na universidade. Aí eu me dei conta que a escola privada sempre teve filosofia. Meu filho tem filosofia desde os primórdios lá do ensino fundamental. E aí, essa filosofia não é usada para fazer esses alunos pensarem, esses alunos em tese da elite? Era essa a minha colocação. Muito obrigada, Janete. Cris, eu vou passar para a Cris e depois o Rosalvo, e aí devolvo para o Denilson para encerrar. Boa noite a todos. Bom, é muito importante a fala da Janete. Muito obrigada, Denilson. Maravilhosa palestra. Mas vamos lá. O processo de colonização, ele atinge os nossos corpos pretos de uma forma truculenta. Eu sempre falo que eu tenho muito medo dos pseudos brancos. Eu morro de medo, porque eu sou filha do segundo casamento. Minha mãe tem praticamente minha cor. Minha avó acreditava ser branca. E eu sofri todo o racismo dentro da minha casa. Porque começa dentro de casa. Quando a família tem a pele mais retinta, o sofrimento é externo. Quando há esse processo de miscigenação, o sofrimento é em casa. Porque os netos mais brancos, os netos mais claros, vão ser muito melhor atendidos. E isso a gente tem que se questionar. Janete, essa fala sobre a escola particular, eu tenho uma irmã que ela trabalhou a vida inteira, foi ter uma moradia própria agora, mas ela estudou os filhos em escola particular. E é um dos questionamentos dentro do movimento ao qual nós pegamos nossas crianças pretas, colocamos dentro da escola particular, que naturaliza o racismo. É naturalizado. Ai, não é nada, não. Ai, porque agora não se pode falar mais nada. Porque tem letramento racial. Eles destroem a mente dos nossos filhos. Eu também tenho um autista, né, que ele é da pele bem preta, assim, ele é bem negro da terra. O meu também. Bem negro da terra, cabelo liso e a pele bem preta, né? E eu peguei uma professora branca racista. A minha sorte, que eu estava na escola pública e a diretora era uma mulher preta. Então, ali eu consegui, dentro dos meus, resolver aquela situação. Porque a inteligência deles é muito grande. Mas é um questionamento que, como movimento, nós devemos questionar se a gente não tem que se voltar para as escolas públicas quando temos um poder aquisitivo para que nós possamos nos auxiliar e melhorar essa escola, porque lá tem a maioria de meninos pretos. É lá que nós devemos fazer a mudança.
para que esses meninos venham junto com os nossos filhos fazer a diferença aqui no futuro. Porque no futuro ele vai ter um bom emprego, porque teve uma melhor escola, mas ele vai continuar sofrendo racismo. O adoecimento, a saúde mental. Eu trabalho com a população em situação de rua, faço parte do Movimento Nacional das Pessoas em Situação de Rua desde 2019, quando eu entro no primeiro projeto, A Minha Moradia Primeiro. Tudo bem? E sempre fui do movimento negro, porque como eu sofria muito racismo dentro de casa, foi o movimento que curou minha alma. Eu tive onde me direcionar, o movimento e os orixás, né, gente? Não vou deixar de falar dos meus orixás, porque ai de mim se não fosse eles. Porque eu nasci numa família católica, apostólica, romana, sofri todo tipo de racismo, até mesmo religioso, dentro da minha própria residência. Então, quando eu conheço o movimento muito cedo, eu conheci o movimento aos 12 anos de idade, isso, eu falei, eu sou isso. Agradeço aos Racionais todos os dias, apesar do machismo da época que eu tive que enfrentar. Bom, quando eu adentro dentro do Movimento Nacional de Luta da População em Situação de Rua, eu vejo que está intrinsecamente ligado ao racismo que está posto. Por quê? 70% da população em situação de rua é preto, gente. É verdade. É preto. O adoecimento mental, da saúde, é absurdo. Eu estava dando aula, eu não estive com vocês esses tempos, porque eu estava dando aula para a saúde primária, num processo de humanização voltado para o atendimento da população em situação de rua, ao qual eu me sinto contemplada, porque, querendo ou não, são irmãos que já vêm se adoecendo durante séculos pelo colonialismo e que hoje se dá nessa situação e vai para a situação de rua e, assim, você vê um cachorro, orelha, e eu tenho, inclusive minha gata está aqui, tá? Eu amo os animais, mas eu falo, o processo de humanização ele tem que vir do humano para que ele trate a natureza ao redor com a humanidade, porque isso no candomblé nós aprendemos a gostar de toda a natureza, porque nós sabemos que fazemos parte desse complexo. Agora, como é que houve uma comoção pelo cachorro-orelha e não pelas vítimas do Covid? Olha o processo de desumanização ao qual nós estamos. Ao qual nosso corpo está sendo atravessado. Eu vi famílias inteiras morrer no Covid. Família, morreu a avó, morreu a filha, morreu a família inteira, gente. Como isso? Entendeu? Eu humanizo o animal e desumanizo o ser humano. Então, Fanon, ele é bárbaro quando ele faz essas colocações na época ao qual ele fez, né, que o racismo ele era muito mais velado e muito mais naturalizado que o dia de hoje, que nós temos aí o letramento racial, Adjalá, né, que hoje, que isso pegue assim na cabeça de todos, mas a gente tem que ter nessas escolas letramento racial. Mas antes de tudo, nós devemos nos unir como homens pretos, mulheres pretas, para que a gente possa que todos os nossos meninos pretos e pretas tenham essa educação nas periferias. Porque quando eu jogo meu filho preto no meio de um monte de branco, eu estou destruindo ele. Sim, é importante a gente retornar aos nossos ancestrais, Ubuntu, Sankofa para todos. Porque eu não sou desconhecida dentro da minha religião. Ninguém vai pedir para eu alisar meu cabelo. Ninguém vai pôr eu na cozinha
Porque as religiões eurocêntricas, elas fazem sim. Aqui na frente da minha casa tem uma igreja evangélica. Para minha infelicidade. Aí, primeiro era um pastor preto. Quando levantou a igreja, eles tiraram o pastor preto e colocaram o branco, que era, o pastor preto, inclusive, era seu Antônio aqui, que é com a família dele todo feliz. Assim que a igreja se levantou, que juntou um monte de adeptos, tiraram o seu Antônio com a família preta e colocaram um branco. Então, gente, as igrejas eurocêntricas, eu quando estava no núcleo de intolerância religiosa, eu comecei a falar com os meus, que é muito fácil falar com as minhas iás, falar com os meus babas, falar da minha ancestralidade para com eles. E eu falei, eu tô errada. Então, eu comecei a estudar sobre as igrejas, né? Eu falei, não pode ser isso, porque eu apanhei parecendo pandeiro de nega da minha avó, que minha avó saía da igreja católica apostólica romana, parece que Beelzebub pegava as costas dela, ela chegava em casa e me espancava. E aí eu conheci as igrejas etíopes, aí eu me aprofundei dentro da história, peguei minha vizinha, que o menino, o sobrinho dela, tinha morrido com um tiro de 12, estava em situação de rua, menino preto. Gente, situação de rua não tem arma, não tem arma de 12, arma de alto calibre, não. No máximo deles é uma faquinha. Mataram ele aí na rua de São Bernardo, aí com um tiro de 12. Não, mataram ele a queima-roupa, falando que ele tinha dado um tiro de 12 dentro da delegacia. E sabe o que o pastor falou? Que era Deus, que era porque Deus quis. E aí vai se naturalizando, não foi tiro na cabeça que deram mesmo. Deus não quis nada disso, não. Então foi quando eu apresentei o pastor Walter Passos, que hoje já não está mais entre nós, mas foi um grande panafricanista, porque tem. E é isso. Mas muito obrigada, Denilson. Senão eu fico aqui e aí eu estou muito mexida com tudo por casos que estão ocorrendo, então causa-me muita indignação de diversas coisas que ocorrem. Entendeu? Inclusive, estou com uma irmã preta com um nível de dependência química muito forte. Então, é isso. Tá bom? Muito obrigado, uma ótima noite. Essa é a minha contribuição. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Rosalvo. Rosalvo. Opa, gente. Boa noite novamente a todos e todas e todos. Então, diante de todo esse debate, eu fico aqui pensando o quanto é complicado, é difícil a autodepuração da mente humana. Nós estamos aí há 204 anos da invasão europeia no Brasil, estamos no século XXI, em pleno século XXI, e 526 anos dessa invasão europeia, e a gente ainda nesse debate, né, de discriminação racial. Então, a gente vê que nós, humanos, talvez não sejamos tão humanos assim, né? A gente foi construído dentro de um processo de desumanização. Nós somos tratados, muitas vezes, não é pelo que somos, mas pelo que temos, e de forma que esse debate ainda vai perdurar por muitos e muitos anos. Mas depende muito de cada uma de nós, principalmente professores, né?
porque nós temos uma parte da família nas nossas mãos. Talvez a grande parte, né? Porque a família acaba colocando a responsabilidade da formação dos seus filhos nas mãos dos professores. E quando, na verdade, tem que ser de forma coletiva, né? Tem que haver a escola inclusiva, com ampla participação de alunos, professores e da família. Uma escola democrática, amplamente democrática, participativa. Então, é dentro dessa reflexão que eu quero trazer, né, que, infelizmente, as nossas mentes, né, a gente tem que se colocar para poder a gente poder dizer que o outro ainda não conseguiu se autodepurar mentalmente. Talvez é uma coisa que eu estou colocando aqui pela minha experiência como técnico em saneamento, né? Sou licenciado em História, mas sou técnico em saneamento e autodepuração do esgoto que nós temos ainda, o esgoto humano. Autodepurar é quando chega aquele esgoto altamente sujo, nocivo, e ao longo do tempo, quando você não polui os rios de forma contumaz, então ali vai se autodepurando, né? Vai chegar um momento que o rio não fica tão poluído assim. E eu estou fazendo essa comparação com base nessa minha experiência também, enquanto técnico em saneamento. Então, minha gente, quero deixar um abraço fraterno para todos, todas e todes, e dizer que foi muito bom a exposição e as intervenções de cada um e de cada uma aqui. Um grande abraço. Obrigado, Rosalvo. Eu queria aqui agradecer ao professor Denilson pela sua bela exposição e também aos companheiros e companheiras pelas contribuições. Quando chegamos assim ao fim de cada reunião, né, principalmente essa de hoje, a gente percebe o quanto é necessário essa discussão, o quanto é necessário esse trabalho que a gente vem fazendo já há alguns anos aqui na Aprofib. Eu quero reforçar o que o professor Rosalvo disse. Se nós queremos transformação, a transformação ela tem que vir da educação. Ela tem que vir da escola, ela tem que vir na escola, ela tem que vir com os professores. Porque muito foi dito aqui, a Cris disse muito bem que o racismo ele está na sociedade, mas ele também é muito cruel quando ele vem da própria família, o caso dela, né? Então, isso só vai mudar se houver um sistema educacional realmente que combata o racismo e que valorize a história, a cultura e a filosofia, o pensamento africano, para poder recuperar a identidade desse povo maravilhoso que é o povo africano. Neuza, só acrescentar uma contribuição. Se a gente pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá coloca o professor e o médico como, digamos assim, que está legalmente autorizado a denunciar maltratos contra criança e adolescente. E aí eu não vejo que esse maltratos seja só da questão da violência física.
mas também dessa violência racial discriminatória. Eu vou colocar lá no grupo, vou compartilhar aquele documento que eu falei, que é o protocolo para julgamento em questões raciais. E tem um outro documento também que eu recebi e que traz como discutir as questões raciais desde a educação infantil até o ensino médio. São vários documentos direcionados a cada faixa etária. Eu vou colocar lá no grupo também e espero que ele contribua para todos, professores ou não professores, não é? Porque de alguma maneira nós estamos na sociedade e nós precisamos ter essa orientação, ter esses documentos. Então, eu vou, assim que terminar a reunião, eu vou colocar lá. Eu só queria, para encerrar mesmo, depois eu passo para o Denilson, ler novamente esse resumo que o nosso diretor de comunicação, Burato, colocou no card de divulgação da reunião de hoje. Eu acho que esse resumo nunca foi tão bem debatido como foi aqui hoje. Ele disse o seguinte: Fanon descreve o impacto psicológico devastador do racismo, onde o homem negro é privado de sua própria identidade e enxergado apenas através de estereótipos coloniais. Ao relatar a dolorosa experiência de ser objetificado pelo olhar branco, ele mostra como o corpo negro é aprisionado em um esquema racial que gera alienação e um trauma profundo. Eu acho que isso foi muito bem debatido aqui hoje. Quero agradecer mais uma vez, parabenizar o professor Denilson e a todos e todas que contribuíram de alguma forma, e os que não contribuíram, que ficaram até o final, até agora conosco, e com certeza aproveitaram muito. Tá bom? Muito obrigado, professor Denilson, para as suas considerações finais e comentários a respeito do que foi exposto aqui. Agradeço aos colegas pesquisadores da Aprofib, né, pela escuta sensível da minha palestra e análise e considerações também traçadas no decorrer, depois que a mesma findou. Desejar uma boa noite em nome da professora Neuza, a todas as colegas pesquisadoras, e em nome do professor Aldo também, os colegas, né, se sintam todos contemplados. E a gente se vê no próximo encontro. Obrigada. Obrigado. Denilson, obrigado. Sim, Aldo. Neuza, eu queria fazer um encaminhamento que não dá para discutir, já está muito tarde. Tá. Mas eu queria sugerir que na próxima reunião a gente tenha um espaço para discutir, porque não basta só nós ouvirmos denúncias sérias e graves, como foram feitas aqui, mães sofrendo as denúncias, agruras que são essas denúncias, que sensibilizam todos nós, e não fazermos nada. Nós estamos negando o Fanon. O Fanon foi aquele que discutiu filosoficamente, aquele que aprofundou o debate na psique humana e aquele que militou contra a condição de escravismo, de todo tipo de maldade humana, principalmente o preconceito racial. Então, a minha proposta é que possamos pensar na hipótese de organizarmos um dossiê com essas denúncias, com a anuência dos pais e das mães que fazem denúncias sérias. Olha, denunciou o professor branco, tem razão, eu sou professor, mas não sou corporativista. Tem muito professor racista, como tem médico racista, como tem advogado racistas. Então, assim, nós não podemos aqui ouvir tudo isso e achar que virou a página, amanhã continua tudo igual. Podemos criar um dossiê com essas denúncias e mandar para os órgãos competentes, o doutor Jaime pode nos orientar aqui, para cobrando posição para dizer que as leis apresentadas até agora não têm tido o impacto necessário
e que, portanto, precisamos fazer alguma coisa. Mas vamos pensar numa proposta de ação, e não apenas só de audição, mas também de ação. Obrigado, Aldo. Então, boa noite a todos e todas. Até a próxima segunda-feira. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Senhora